last stop, you said, a bright warm light. Tudo aconteceu em uma pequena cidade no interior do Pará, onde a floresta amazônica invadia as casas locais. Era o final dos anos 70 e eu havia ido visitar a família do meu irmão. Eu estava de férias e ficaria com eles umas 2 semanas, onde passaria a Páscoa com eles. Nessa época do ano, o calor era insuportável. Apenas à noite, tudo se tornava mais agradável. Embora os mosquitos fossem um incômodo, nós tínhamos um repelente caseiro e econômico para combatê-los. Queimávamos esterco de cavalo para que o fumo afastasse os mosquitos de nós. Meu irmão morava em uma cidadezinha com iluminação pública que havia sido instalada recentemente. As ruas, de terra batida, eram lugares de encontro dos moradores, espaços de reunião e conversação. Havíamos saído eu e meu sobrinho mais velho, a pé, em direção ao mercado localizado no coração da cidadezinha. De volta, voltávamos carregando bolsas cheias de mantimentos. Minha cunhada cozinharia para o jantar, frango e batatas assadas, e queria acompanhá-los com farofa de piracuí. Conforme avançávamos, cruzamos em frente a um bar noturno onde, na entrada, ouvimos 2 homens conversando sobre os recentes ataques sofridos pelo gado do fazendeiro Antônio. Durante o jantar, comíamos em silêncio. A família de meu irmão era formada por ele, sua mulher e 2 filhos homens e uma filha, a mais nova. Comíamos a comida deliciosa aos poucos. Em certo momento, perguntei ao meu irmão sobre os ataques. Ele contou que haviam ocorrido 3 vezes nos últimos 3 meses. Os mais supersticiosos afirmavam que haveria outro ataque naquela noite. Corria o boato de que na fazenda de Antônio, cujos campos ficavam a 20 minutos a pé da cidadezinha, as pessoas haviam passado a noite toda vigiando com seus rifles de caça. A vigília continuou até o amanhecer. As curandeiras diziam que aquela criatura não era deste mundo e que por meio de uma antiga maldição, a cada lua cheia surgia essa implacável besta que, desde a época colonial, através da chegada dos imigrantes europeus, junto a eles, trouxeram essa maldição ancestral que havia escurecido de maldade essa região da floresta. Era quase meia-noite quando as crianças já haviam sido mandadas para a cama e estavam dormindo profundamente em seus quartos. Nós, os 3 adultos, estávamos aproveitando algumas cervejas sentados sob a varanda traseira, com a obscura floresta estendendo-se diante de nós, cheia de vida noturna e ruídos selvagens. Foi lá que, depois de bater muito papo, convenci meu irmão a irmos até a fazenda para prestar ajuda. Mas na verdade eu tinha uma intenção oculta: estar presente quando caçassem o suposto lobisomem. A mim custava-me acreditar que aqueles ataques eram mesmo dessa criatura mitológica. Ao meu ver, era apenas um animal conhecido como onça ou algo do tipo. Ele hesitou um pouco, mas acabou aceitando. Minha cunhada ficou em casa com as crianças. Caminhávamos em direção à fazenda, iluminados pela lua cheia, que de vez em quando era escondida por nuvens passageiras. A noite era agradável o suficiente para andarmos de camiseta e calça curta, mas o calçado tinha que ser botas de couro próprias para o terreno agreste. Íamos armados, pois sabíamos que poderíamos precisar. Eu levava um facão afiado para abrir caminho em áreas densas. Já meu irmão carregava seu rifle de caça e munições em sua cartucheira, determinado a enfrentar a criatura a qual ele dizia ser uma onça pintada.
Ele dizia isso porque, assim como eu, não acreditava nessa lenda do lobisomem. Meu irmão sempre foi um homem cético, mas isso estava prestes a mudar. Depois de quase 20 minutos, avistamos ao longe a casa iluminada no horizonte e alguns cães de raça vagando perto das pessoas armadas. Tínhamos que continuar pelo caminho de terra até chegar ao portão, e a cada passo, o caminho ficava mais íngreme. De ambos os lados da estrada, a cerca delimitava a propriedade de Antônio do resto da floresta. Faltavam 200 metros quando um empregado de longe, armado, nos gritou para que nós nos identificássemos. Depois que meu irmão disse quem éramos e que viemos para ajudar na tocaia, ele acalmou os cães, que, de outra forma, teriam avançado selvagens em direção aos nossos corpos frágeis. Os grandes cães, que estavam atentos ao nosso caminhar, começaram a uivar de medo, andando inquietos de um lado para outro, com seus olhares fixos em nossa direção. Atrás da cerca, a matilha de cães começou a latir freneticamente para trás de nós, como se estivéssemos acompanhados por algo a mais. Naquele exato momento, todos os pelos de minha pele se arrepiaram, sentindo uma presença maligna escondida nos arbustos selvagens daquela obscura noite, a poucos metros atrás de nós. Voltei meu olhar para tentar avistar o que havia ali, mas o caminho estava deserto. Continuamos caminhando com o ensurdecedor clamor dos grandes cães, quando percebemos aves voando sobre nós em direção à casa grande, como se algo tivesse as espantado das árvores. De repente, os cães correram de volta em direção ao casarão da fazenda em um susto que não entendíamos. Passávamos da porteira e faltavam 100 metros até chegar no casarão, quando voltamos a cabeça lentamente para tentar distinguir alguma silhueta naquela escuridão da estrada pela qual havíamos caminhado momentos antes. A luz que projetavam os grandes vitrais das casas à nossa frente me impediam de aguçar minha visão. Levei poucos segundos para enxergar com clareza aquela rua escura. Foi lá que o vi. Depois de muito tempo consegui distinguir aquela criatura entre tanto borrão negro do cenário noturno. Estava no meio do caminho e a uns 80 metros da entrada da fazenda. Era uma espécie de cão negro enorme, maior que um bezerro. Tinha orelhas compridas e um focinho alongado que se estendia para a frente, como se estivesse cheirando o ar quente daquela noite. Apostaria o pouco que tenho que aquela besta nos vinha seguindo através do rastro de nosso cheiro humano. Parecia não nos distinguir com clareza, quando o empregado deu um grito de alarme. Então, a selvagem criatura, com um movimento das suas pontiagudas orelhas, tomou impulso em suas 4 patas em direção a nós. Era um lobisomem. Maldito empregado! Se tivesse ficado em silêncio, poderíamos ter atirado de longe e acertado ele sem correr tantos riscos. Seu trote se eternizou. Foram segundos que pareciam minutos. Olhávamos para trás algumas vezes, enquanto corríamos, e podíamos ver como seu ágil e violento corpo vinha, com um ímpeto guiado por um instinto assassino em nossa direção. Corríamos em direção à grande casa procurando não ser alcançados por aquela besta. Gritávamos por ajuda. Os homens armados corriam em nosso encontro com gritos aguerridos e uma cega obsessão por matar o devorador de vacas. Corríamos lado a lado quando meu irmão criou coragem. Parou, virou e, com seu rifle carregado, apontou e no último momento puxou o gatilho. O disparo ecoou por todo o campo escuro. Cheguei ao lado dos caçadores e retornamos ao local do confronto. A alguns metros estava aquela peluda besta morta sobre o seu verdugo. Quando meu irmão disparou sua arma, a criatura havia caído sobre ele, e a adrenalina daquele momento o deixou imóvel.
Tivemos que tirar a criatura de cima dele, pois o mesmo não tinha forças para sair debaixo do enorme lobisomem. A bala perfurou diretamente seu coração, muito provavelmente durante o seu último salto de caça. Afastamos aquela criatura quadrúpede de meu irmão e que permanecia imóvel na estrada. Sua camiseta rasgada com 3 cortes no peito. Após o incidente, a besta foi arrastada para dentro de um galpão de madeira da fazenda e o seu Antônio revelou que pretendia empalhar a criatura e exibir como troféu no salão principal de seu casarão. Ao amanhecer, a notícia de que o lobisomem havia sido morto na fazenda de Antônio já havia se espalhado pela vizinhança, e muitas pessoas apareceram para ver o corpo da criatura. Quando abriram o galpão, o corpo da besta havia desaparecido. Só restou uma poça de sangue sobre a mesa onde haviam deixado o corpo da fera. O fazendeiro Antônio, por sua vez, ficou revoltado. Alguns diziam que alguém poderia ter roubado o corpo, pois uma coisa como aquela seria uma prova incontestável da existência daquele ser e poderia valer muito dinheiro. Já outros teorizavam que a criatura não foi realmente morta, pois ao atirar com uma bala comum, seu coração pode ter se regenerado e ele poderia ter acordado e fugido. Diziam que para realmente matá-lo, devíamos ter atirado na fera com uma bala de prata. Anos se passaram e, eventualmente, a lenda do lobisomem se dissipou. Mas, às vezes, ainda ouvia histórias sobre estranhos ataques de animais e avistamentos de criaturas misteriosas na floresta amazônica. Sempre que escutava essas histórias, não podia deixar de me lembrar daquela noite em que tive um encontro muito próximo com o que provavelmente parecia ser um lobisomem. E, embora nunca tenha tido certeza se o que vimos era realmente um lobisomem ou apenas um animal selvagem com uma deformidade, uma coisa é certa: aquela noite foi uma das mais assustadoras e emocionantes da minha vida, e uma história que jamais esquecerei. Depois disso, visitei a família de meu irmão várias outras vezes ao longo dos anos, e sempre que viajava até lá, não podia deixar de pensar naquela noite em que corremos por nossas vidas, perseguidos por uma misteriosa criatura da floresta. Quando eu tinha 15 anos, meu irmão de 16 estava namorando uma garota de 14 que estava prestes a completar e celebrar seus 15 anos, um evento muito aguardado por algumas meninas, pois marcam uma fase de transição importante na vida delas. Essa garota não era exceção e estava extremamente animada, mas o destino quis que ela desenvolvesse uma doença na qual seu corpo não conseguia reter água de forma alguma, então tiveram que interná-la. Sua pele começou a ficar com um tom cinza e descascando. Ela não conseguiu suportar seu sofrimento e morreu dias antes de seu aniversário. Seu corpo estava tão debilitado que, quando a velamos, foi com o caixão fechado. Havia uma atmosfera muito triste, mas ao mesmo tempo sentíamos certo alívio, pois finalmente ela estava descansando de tanta dor causada por essa estranha doença. Acreditava-se que a família dela estava lidando bem com todo o processo de despedida. Mas no momento do enterro, ocorreu um evento que partiu o coração de todos os presentes. Sua mãe se lançou na cova quando baixaram o caixão, pedindo para ser enterrada junto com sua filha. Foi realmente doloroso ver uma mãe tão destroçada enquanto seu pai caía de joelhos, chorando copiosamente. Tudo isso durou muitos minutos até que, cansados de tanto choro, conseguiram levá-los quase ao desmaio. Na noite daquele evento, ocorreu uma situação que me pareceu estranha.
mas não dei muita importância. Meu irmão e eu compartilhávamos o quarto, mas só havia uma cama. Então quem chegasse primeiro para dormir usava a cama e o outro dormia no chão ou no sofá da sala. Naquela noite, decidi deixar a cama para que ele descansasse depois de tudo o que havia vivido naquele dia. Ele se foi, e 1 hora depois de ter saído, voltou para a sala envolto em seus cobertores. Supus que ele não queria ficar sozinho e o deixei ficar. Na noite seguinte, ele pegou seus cobertores e foi dormir no sofá. Então eu decidi aproveitar a cama. Quando estava prestes a adormecer, senti alguns toques no meu ombro, como se alguém estivesse chamando minha atenção com o dedo. Respondi apenas: "O que aconteceu?", mas não recebi resposta. Virei na direção de onde vinha o toque para ver meu irmão, mas não havia ninguém. Supus que tinha imaginado aquela sensação e voltei a me acomodar para dormir. No entanto, quase assim que o fiz, senti novamente aquela forma de chamar minha atenção. Virei imediatamente, mas novamente não havia ninguém. Quando aconteceu pela terceira vez, foi quando me veio à mente a imagem da namorada do meu irmão, e dei como certo que poderia ser ela. Apenas disse: "Não sou eu, ele está na sala." Levantei-me e fui até meu irmão. Conversei com ele e disse que se sua namorada o estivesse procurando, que tivesse coragem de falar com ela, pois era muito provável que houvesse algum assunto pendente. Orientei meu irmão a pedir para que ela falasse com ele nos sonhos, e assim ele fez. Meu irmão contou pela manhã que ela apareceu, sem as feridas na pele, e pediu que ele fosse até a casa dela para falar com seus pais e dizer que ela estava finalmente descansando. Como prova, ela mencionou que antes de ir para o hospital ser internada, deixou uma carta escondida em um local específico do quarto dela. Meu irmão forneceu a informação, mas permitiu que eles fossem buscar a carta exatamente onde sua namorada havia indicado. A encontraram, e foi quando meu irmão se despediu para que pudessem ficar a sós enquanto liam aquela carta de despedida. Naquela noite, meu irmão recebeu novamente a visita de sua namorada em seus sonhos. Ela agradeceu e se despediu. Foi a última vez que ele sonhou com ela, e só sei que seus pais, a partir daquele dia, começaram a superar a dor causada por sua morte. Se as histórias se confirmaram, nesta Semana Santa, Queremundo novamente surgiu para assustar o sertão inteiro. Já reina medonhamente desde o início da Quaresma, quando sua transformação em lobisomem deixa meio mundo em polvorosa, desde os iluminados das ruas aos escondidos dos quintais e afastados de plena escuridão. E já desde mais de 20 anos que essa história passa de boca em boca, com gente jurando pela mãe e pelo pai que é verdade, que até já o avistou no breu debaixo de pouca lua. Que coisa mais estranha e esquisita é essa história de Queremundo. O que vira bicho, o que vira lobisomem, o que é avistado como um ser transfigurado em fera. Tanta coisa num só, porque a cada relato surge uma aparição diferente, sendo a de lobisomem a mais constante e afamada. Mas há gente dizendo que do seu vulto outra coisa não se avista senão um cachorro grande, peludo demais, de cabeça disforme, olhos afogueados e dentes descomunais. Há também quem afirme ser metade homem e metade bicho, sendo da cintura para cima a coisa mais feia do mundo, com olhos em chamas, orelhas pontudas, dentes apunhalados e cabelos desgrenhados por todo lugar. Seja de que jeito for, a verdade é que a história de Queremundo virando bicho se alastra desde muito. O homem é estranho mesmo, de poucas palavras, um tanto carrancudo,
gostando de viver afastado de todo mundo. E quando o período quaresmal se aproxima então, pois chega a sumir por dias. E tal fato logo chama a atenção dos conversadores debaixo dos pés de pau, afirmando sempre que o cabra se esconde assim, porque passa o dia dormindo para a transformação da meia-noite em diante. E também porque não quer mostrar as marcas pelo corpo deixadas pelos tocos e gravetos, quando rola pelo chão, quando em bicho, vai se transmudando e pelos arames que lanham o corpo do bicho em fuga. Tudo isso, contudo, sem ninguém ter certeza. O próprio Queremundo é capaz de dar um bofetão em qualquer um que lhe chegue com a mínima insinuação. Só não diz nada, e até fica todo manso e desconfiado na presença da velha Totonha. Somente ela sabe o seu segredo, somente ela conhece o começo e fim dessa história de virar bicho da quaresma em diante. Contudo, não revela nada a ninguém. O que seus olhos viram e seus ouvidos ouviram, jurou jamais repassar a ninguém. Somente ela sabe o que fez com que Queremundo passasse a ter essa sina triste na vida. Também ela, na sua sabedoria da idade, tinha certeza da veracidade daquelas histórias sempre repetidas de bichos esquisitos surgidos naquele período santo. E Queremundo não era o primeiro não, pois muitos e muitos já se transformaram em monstros em meios às escuridões, e mais comumente, em lobisomens. Lobisomem é um bicho-homem, já se espalhava essa história desde os tempos de antanho. Mas homem amaldiçoado, pecador por demais nas andanças terrenas, trazendo no destino a sina dos uivos e arremedos nas noites feias e escuras. Já outros, coitados, padecentes por aquilo que não deu motivo, pois homens bichos pelos mistérios familiares e das crenças que acabam desfavorecendo a vida. Então, se a pessoa se torna lobisomem, em triste rito de transformação na noite de lua cheia no período quaresmal, ou já nasce predestinado à horrenda sina da monstruosa transformação. O primeiro, por ser gente ruim da peste, um fi do cabrunco, que bate na mãe e dá rasteira em aleijado, rouba esmola de igreja ou age com desfaçatez ante a fé de um povo. O segundo, porque nascido em família de 7 filhos e não é batizado pelo do meio. Ou seu irmão ou irmã se torna seu padrinho ou madrinha, ou não terá jeito mesmo, pois em bicho haverá de se tornar nas noites negras e aterradoras. De qualquer modo, quando chega o tempo da Semana Santa, os bichos aparecem depois que o negrume se fecha e mais medonhos se tornam perto da meia-noite e daí em diante. Quando a lua se esconde, o predestinado corre em busca de cama de capim e ali rola, se atormenta todo, até o bicho aparecer em seu corpo. Quando levanta e começa a correr em direção às estradas, curvas de caminhos e aos quintais, já será apenas o lobisomem. E o coitado do Queremundo com a triste sina de virar bicho. Mas por quê? Somente a velha Totonha sabe dizer. Mas não diz. Coisas do sertão e seus mistérios. Além de ser o que é, assim um mundo de seca e de sofrimento, o sertão também é uma terra de mistérios, assombrações e encantamentos. Principalmente nas noites negras, nos negrumes mais escurecidos, nos breus ausentes de lua. Ou de luas de fogo nos olhos dos lobisomens. Em 2012, sofri um derrame que me matou. Conforme eu desvanecia, senti uma paz avassaladora me envolver como nunca havia sentido antes. Tudo ficou escuro, tudo escureceu e, de repente, senti-me flutuando para cima. Olhei para baixo e vi meu corpo deitado na cama.
Continuei a subir, atravessando os pisos, e depois de um tempo, pude ver a cidade lá embaixo. Ao meu lado, ouvi uma voz vinda de uma esfera de luzes coloridas variadas, que também tinha uma névoa ao redor. Era a voz de uma mulher e ela estava me contando o quão animada estava por finalmente estar com sua família e ver sua mãe e seu pai novamente. Comecei a me sentir inseguro e disse a ela que eu não deveria estar ali. De repente, eu estava em um lugar sobrenatural que era deslumbrante. Todas as estruturas e edifícios eram feitos de algo semelhante a mármore, com os braços cruzados, segurando meu corpo. Sentia-me perdido, e todos ao meu redor estavam conversando animadamente em roupas deste mundo, feitas de linho acetinado. Algumas pessoas seguravam as mãos e estavam próximas e alegres umas com as outras. Este lugar era absolutamente lindo. Cheguei perto de um velho que estava sentado perto de uma árvore e parecia estar ensinando uma turma com pessoas ao seu redor. Alguns estavam sentados e outros estavam em pé. Ele me chamou para me juntar a ele. Ele estava ensinando as lições do que a vida deveria ser na Terra, o que deveria ser originalmente, e como os humanos deveriam cuidar do mundo e de seus habitantes. Mas o materialismo havia atrapalhado, entre outras coisas. Senti um conhecimento avassalador me envolver enquanto ele continuava a ensinar essa turma sobre o mundo, o universo, a vida e a morte. Todos começaram a me cercar e o velho colocou a mão no meu ombro e disse: "Ainda não é a sua hora. Você saberá quando for." As pessoas da turma se aproximaram e me abraçaram em um círculo e, de repente, eu estava de volta. Abri meus olhos e respirei. Eu estava vivo e de volta ao meu corpo terreno. Foi assim que passei a acreditar em Deus e também na reencarnação. Não sigo uma religião específica porque minhas crenças agora são uma mistura de coisas. Infelizmente, ao longo dos anos, aquele conhecimento que foi instilado em mim foi se dissipando aos poucos, mas sinto isso no fundo da minha mente. Para mim, a religião se tornou vários dedos apontando para o mesmo ser. Não preciso de uma religião para ditar meu relacionamento com Deus. Se vocês estão se perguntando, tenho 27 anos agora e sofro efeitos residuais que me deixaram com deficiência, mas continuo seguindo em frente. Meu corpo pode não funcionar corretamente, mas meu cérebro ainda funciona e concentro-me em expandir meu conhecimento em várias áreas. Nunca tinha presenciado algo sobrenatural antes. No entanto, sempre acreditei que certas coisas poderiam existir de verdade. No íntimo, parte de mim desejava vivenciar algo, para confirmar minhas crenças. Mas o que eu, um policial aposentado de 64 anos, presenciei, naquele ano de 98, fez com que me arrependesse de ter desejado isso. O que vou narrar a seguir foi um fato que vivi com vários colegas de farda e nunca encontramos explicação plausível para aquilo. Houve um homicídio bastante macabro pela brutalidade. Um homem na casa dos 50 anos, que vivia só com seu gato e cachorro, havia sido vítima do que parecia um roubo. Assassinaram-no em sua sala, em frente à TV, e depois reviraram a casa em busca de sabe-se lá o quê. Até seu pobre cachorro de raça pequena machucaram. O que fizeram a ele, não vou descrever, porque não é necessário entrar em detalhes, mas era uma cena bastante dura de se ver. Quando cheguei lá com meu parceiro, ajudamos outros 2 colegas que haviam chegado antes a isolar o local. Estávamos aguardando os agentes que fariam a perícia. Não tínhamos ordens de entrar ou ver a cena,
mas um dos colegas que chegou antes e havia encontrado tudo ainda estava um pouco abalado pelo que acabara de presenciar. Assim que nos viu chegar, ele se afastou um pouco e seu companheiro foi com ele tentando acalmá-lo. Foi quando meu parceiro Arthur me disse que tínhamos que tirar aquela senhora dali, pois havia uma mulher chorando olhando pela janela de dentro da casa. Imediatamente eu perguntava onde estava a vítima e os outros 2 policiais apontaram para dentro da sala. Foi quando ouvi um som de choro abafado vindo de dentro da sala. Agarrei minha lanterna e andei cautelosamente até a entrada da sala, onde avistei a figura de uma senhora de costas, de cabeça baixa, chorando copiosamente sobre o corpo estendido ao chão, próximo à TV. Meu coração disparou e fiquei em choque. Como era possível? Todos os relatórios indicavam que a vítima morava sozinha. Lentamente me aproximei e toquei no ombro da mulher, que virou o rosto em minha direção. O que vi me fez recuar assustado. Era apenas um vulto azulado transparente, sem rosto, apenas 2 buracos negros no lugar dos olhos, chorando sem parar. Saí em disparada para fora da casa, ofegante e ainda em choque. Meus companheiros não entendiam nada. Demorei alguns minutos para me recompor e contar o que tinha presenciado. Meus colegas ouviram atentamente e pareciam preocupados, alguns até descrentes. Meu parceiro Arthur afirmou acreditar em mim, pois, como mencionara anteriormente, disse que viu uma senhora na janela. Nesse momento, o perito chegou e informou que já tinham removido o corpo para necropsia. Então, concordamos em entrar juntos na casa mais uma vez. Revistamos todos os cômodos com extrema cautela, mas não encontramos mais nenhum fantasma ou mulher chorando. A cena do crime continuava intacta. Contei ao perito sobre minha experiência, mas ele não soube dizer se era algo paranormal ou se tinha tido uma alucinação, resultado do choque de presenciar o terrível estado da vítima. Disse que seria avaliado e que provavelmente não teria explicação lógica. Nos dias seguintes, após análises e investigações, confirmou-se que o senhor morava realmente só, sem parentes próximos ou namoradas. Jamais se explicou de quem era a figura chorando que presenciei. Até hoje, passado mais de 25 anos, ainda me pergunto o que realmente vi naquela noite e se fui vítima de alguma alucinação ou se testemunhei algo que indelevelmente não tem explicação.